Final da Copa Verde começa hoje. Paysandu e Goiás vão fazer o primeiro jogo no Mangueirão e cada um tem um desfalque para essa final de hoje, mas temos um time favorito. Então vamos ver o favorito, as escalações, onde é que esse jogo vai passar. Vamos conversar sobre Paysandu e Goiás agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, estamos muito próximos de batermos 76 mil inscritos, falta um pouquinho. Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Canal sobre futebol brasileiro, a gente fala sobre futebol todos os dias. Hoje é dia de Paysandu e Goiás. Se você está animado com esse jogo, deixa a sua curtida, porque é um jogo final. É final, tá? É o primeiro jogo da final, a gente ainda vai ter o segundo jogo da final, mas é uma final, né? Então as duas torcidas, os dois clubes estão encarando isso com muita seriedade e eles vão se enfrentar, obviamente, hoje, né? Quarta-feira, dia 9 de abril, às 20 horas no Mangueirão, tá? Em Belém. Primeiro jogo na casa do Paysandu, segundo jogo vai ser na casa do Goiás. Partida de ida da final da Copa Verde. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A torcida do Paysandu estará presente, como sempre, então é realmente uma final regional, uma final muito importante. Quem vencer esse título, né, recebe a vaga diretamente na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, tá? Inclusive hoje, né, vai ter o sorteio da Copa do Brasil da terceira fase. Então assim, o Paysandu entra direto hoje também na terceira fase. É muito importante você vencer e receber essa vaga diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. O Paysandu tá chegando na sua nona final de Copa Verde em 12 edições. Isso aqui é uma estatística absurda, meu irmão. Em 75% das vezes da história da Copa Verde, o Paysandu esteve na final, né? Sendo vice-campeão ou sendo campeão. Esta é a tentativa do quinto título do Paysandu. Ele já tem 4. O Goiás, cara, tá indo para sua segunda final na história e ele já tem um título da competição, tá tentando o seu bicampeonato. Essa final aqui, cara, é a reedição da final de 2023, né? 2 anos atrás nós tivemos Goiás e Paysandu decidindo o título da Copa Verde e o Goiás naquela época estava na Série A e foi soberano naquela final, tá? Venceu os 2 jogos, o primeiro por 2-0, o segundo por 2-1. O Goiás estava na primeira divisão e o Paysandu estava na terceira divisão, né? Então assim, a disparidade de investimento era muito alta. Hoje não. Hoje os dois times estão na Série B, a gente sabe que os dois times estão bastante nivelados, então a gente terá com certeza uma final muito mais parelha e muito mais imprevisível, né? Vamos falar sobre os times. Primeiro sobre o mandante, o Paysandu, que vem de derrota na estreia da Série B, perdeu para o Atlético Paranaense em casa e assim, dando alguns espaços, alguns erros individuais na defesa, muito característicos do que o Paysandu fez no ano passado na Série B. Então é um time que precisa acertar esses problemas, né? De erros individuais, da forma como o time conduz uma pressão no seu campo. Então o Paysandu ainda deu sinais de que precisa melhorar isso, né? Então a gente sabe que o Luizinho Lopes é um treinador que chegou há pouco tempo, né? O cara tem, sei lá, um pouco mais de 10 partidas à frente do Paysandu. Ele ainda precisa consertar algumas coisas. Ele teve tempo de treino, mas agora que ele tá vendo o Paysandu chegar nesse nível, né, de competição ali, né, com times com elencos muito mais preparados, né? Ele deve estar começando a perceber problemas que ele não tinha visto antes, quando o Paysandu era o soberano da partida. Por exemplo, no campeonato estadual, o Paysandu ia para cima, né? Raramente alguém ia para cima do Paysandu, marcava em cima do Paysandu. Então, agora vão aparecer novos problemas e eles têm que ser rapidamente consertados. Se o Luizinho Lopes tá de olho nisso, né? Então, assim, a primeira final dele, tá? Sob o comando do Paysandu, e ele vai ter o desfalque do Kevin. O Kevin, lateral esquerdo, segue lesionado. O PK, né, normalmente continua na posição ali como titular, mas não terá o Kevin como opção na lateral esquerda. A provável escalação do Paysandu deve seguir aquele padrão que vem sendo escalado pelo Luizinho Lopes e vinha dando certo. Não jogou mal contra o Atlético Paranaense, mas não foi bem também, né? Então deve ser Matheus Nogueira, Brian Borges, Quintana, Ramon Martinez e PK na esquerda, Vilela, Matheus Vargas, Marlon no meio, aí Del Valle, Rossi e Nicolas no ataque. Deve ser o trio de ataque de hoje no Paysandu. No Goiás, rapaziada, o time
estreou melhor, bem melhor que o Paysandu na Série B, né? O time vem de vitória contra o Amazonas, venceu o jogo e era a reestreia de Wagner Mancini no comando do Goiás. Então era um jogo muito importante para reafirmação do elenco, reafirmação do time e das ideias do treinador, né? O Goiás aí emendou a sua 8ª vitória seguida em Série B, né? Foram 7 na reta final da Série B do ano passado e mais essa nessa edição, só que o início de ano do Goiás foi ruim, né? Não foi como o do Paysandu, que foi um bom início. O Goiás teve extrema dificuldade no Campeonato Goiano, que também tem um nível baixo, assim como o Paraense, né? Foi muito mal também nos jogos aqui da Copa Verde, né? Passou aos trancos e barrancos, principalmente na semifinal contra o Brasiliense. Não jogou Copa do Brasil porque não se classificou no ano passado. Caiu na semifinal, né? No estadual, caiu na semifinal pro Vila Nova. Então assim, o Goiás demitiu seu treinador, demitiu o Jair e tá tentando se reencontrar sob o comando aí do Wagner Mancini, que é um treinador mais ofensivo, mas ele vai ter um desfalque importantíssimo para essa partida de hoje. O Pedrinho se machucou na estreia da Série B contra o Amazonas e não vai ter condições de jogar hoje essa final. Zé Hugo provavelmente deve ser o substituto, mas tem o Wellington Matheus ali, também é a opção do Wagner, mas deve ser o Zé Hugo, né? Então o time provável do Goiás para essa final deve ser Tadeu, William Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e o DG, tá? Aí a gente vem com Gonzalo Freitas, Juninho, Rodrigo Andrade, já Arthur Kaique e o Zé Hugo ali na vaga do Pedrinho, que está suspenso, né? Então assim, a gente vê o Goiás um pouco já modificado para essa partida, mas é um time que vem um pouco mais confiante, né? Vem mais confiante do que o Paysandu, já que o Paysandu teve essa derrota aí na estreia da Série B. Mas vamos ver aqui, cara, as estatísticas desse jogo aí no SofaScore, né? Vamos lá. Goiás e Paysandu vão se enfrentar. Eu quero ver a histórico de partidas entre eles, né? Isso aqui que eu quero ver, ó. Série de confrontos diretos. Goiás não perde há 10 jogos pro Paysandu. O Paysandu sofreu gols nos últimos 9 confrontos contra o Goiás. Isso aqui é bizarro, tá? O Goiás geralmente é o primeiro a marcar. Isso aqui é uma freguesia danada, tá? Treinadores o confronto direto de treinadores, né? Foram 4 confrontos entre eles. Wagner Mancini venceu 2, Luzinho Lopes venceu 2. Nas últimas 10 partidas, meu irmão, o Goiás venceu 6, foram 4 empates e nenhuma vitória do Paysandu. Aqui são as odds da casa de aposta, né? Tá dando 2,40 pro Paysandu, 3 pro Goiás. O Paysandu tá levemente favorito, mas deixa eu ver aqui, cara, como é que foram esses confrontos. 1-1 ano passado. Aí teve na Copa Verde a final, né? Em que o Goiás venceu 2-0 fora, 2-1 em casa. E aí vem um monte de jogo de Série B, né? Vitória do Goiás, vitória do Goiás, vitória do Goiás, vitória do Goiás, empate. Então, assim, muito tempo sem o Paysandu vencer o Goiás, né? Então, assim, hoje é um dia de quebrar tabu ou não, né? O Goiás tem aí a sua estatística ao seu favor, né? Então, assim, pra mim, nesse jogo de hoje, o Paysandu é levemente favorito por estar jogando em casa, né? A gente viu ali alguns confrontos antigos em que geralmente o Goiás estava numa prateleira acima, no nível de investimento acima do Paysandu. Esse ano eles estão no nível de investimento igual, né? Mas pra mim, levemente, são 3 raios de favoritismo pro Paysandu, 2 pro Goiás. Coloca aqui embaixo quem você acha que vai ser favorito. E se você for nesse jogo, filma a festa da sua torcida direto do estádio, seja você torcedor do Paysandu ou do Goiás. Eu vou postar todo mundo que me marcar direto do Mangueirão, tá? Todo mundo que me marcar de lá no Instagram, tá aqui o Instagram do Torcedorismo, o link tá na descrição também. Então vai lá, me marca pra você aparecer no Torcedorismo também. Lembrando que o jogo de volta é só no dia 23 aqui de abril ainda, então a gente vai falar muito sobre Copa Verde ainda. Segue aqui, se inscreve no Torcedorismo, meu irmão. Deixa sua curtida, deixa o seu hype. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!